A palavra do Senhor é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Mateus 10, verso 16. Amém. O título da mensagem começa assim: perseguições e sofrimento. Todos acharam nesta noite? Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, em Mateus 10, 16. Escutem, eu estou mandando vocês como ovelha para o meio de lobos. Seja esperto como as cobras e sem maldade como as pombas. Tenha cuidado, pois vocês serão presos e levados aos tribunais, e serão chicoteados nas sinagogas, por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para ser julgados, e falarão a eles, aos não-judeus, sobre o Evangelho. Quando levarem vocês para ser julgado, não fique preocupado com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar, porque a palavra que disserem não serão de vós mesmos, mas virão do Espírito do Pai de vocês, que fala por meio de vocês. Amém? Palavra da salvação nesta noite. Todos podem se assentar. Soberano Deus, eu sei que a tua filha já orou por mim, já pediu, mas mais uma vez eu te peço, Espírito Santo de Deus, nesta noite, fala aos nossos corações, Pai. Que eu venha diminuir, que o Senhor cresça nesta noite, que o nosso coração esteja, Senhor, disposto a receber a tua palavra. O título da mensagem começa assim: perseguições e sofrimento. Mas Deus nos chama a atenção aqui, o próprio Jesus, ele disse: escutem. A palavra do Senhor vai dizer o que para nós? Apocalipse 3:20 vai dizer assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e estarei com ele e ele comigo. Para nós chegarmos a Jesus Cristo, primeiramente temos que dar atenção que a voz dele. Temos que obedecer a voz do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa também se achegar a Jesus e se tornar discípulo deles. Ser o que? Seguidores de Cristo. E ele diz: olha, escutem. Aí ele vai nos dar a instrução. Eu estou mandando vocês como o quê? Como ovelhas. E qual é a característica de uma ovelha? Nós sabemos que todos os animais que Deus fez, todos eles têm uma defesa. Mas se você olhar para a ovelha, ela não tem defesa alguma. A ovelha, ela não tem chifre. A ovelha, ela não sabe se defender sozinha. Por isso que Jesus, ele diz: olha, eu estou mandando vocês como ovelha. Numa certa ocasião, Jesus diz: Pedro, venha, me siga, que eu te farei pescador de homem. Mas quando Jesus envia Pedro, ele não envia Pedro como pescador, ele envia Pedro como ovelha. Pedro não vai ser como pescador, ele vai pescar, é como pescador? Não. Jesus envia Pedro como ovelha. Tu é pescador de homem, mas eu te envio como ovelha. Por quê? A ovelha, ela confia no seu pastor. A igreja, ela é chamada a confiar em quem? No pastor. E qual é o pastor? O principal pastor. Certo que as pessoas têm pastores aqui na terra, o Senhor deixou essa instrução e foi separado os pastores para ser os guias do povo dele. Ele confiou as ovelhas dele. Mas ele nos chama a olhar para o principal pastor, que é quem? Jesus Cristo, o nosso pastor. Então nós somos a ovelha que precisamos ser guiados por Cristo Jesus. E vamos ver as características da ovelha. A ovelha, ela só come capim fresco. A ovelha não se alimenta de qualquer coisa, diferente do bode. O bode, ele come lata, ele come lixo, ele come plástico, ele come tudo que ele vê. Mas a ovelha não. A ovelha, ela come capim. E ela come capim fresco. Muitas vezes a gente está se alimentando de tudo que a gente vai ouvindo por aí, e está tudo certo, e está tudo no controle. De quem? De Deus? Do homem. Porque o homem, ele está sendo guiado por
ventos de doutrina, ou então por muitas coisas que ele ouve e acha que é certo, eles não se preocupam de vir ler na palavra, de meditar na palavra, perguntar a Jesus, é isso mesmo? Isso está certo? Sabe por que a palavra do Senhor vai dizer que meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Por quê? Porque não examinais as Escrituras. E nós precisamos examinar as Escrituras, que é a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não devemos nos alimentar de qualquer coisa, porque temos que nos alimentar apenas no alimento da pastagem que o próprio Jesus Cristo, quando João avista Jesus Cristo, que João vai falar de Jesus? Quando João, capítulo 10, 27 ali, e João vai dizer o quê? As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus, eles nos chamam para ser o quê? Seguidores de Cristo. Ouvir a palavra de quem? A palavra de Jesus Cristo, meu amado. Mas hoje, infelizmente, no meio do povo de Deus, hoje, infelizmente, eu já ouvi pessoas falar, olha, eu prefiro ir para o inferno do que ir para uma igreja evangélica, porque os crentes estão pior do que Satanás. Eu já ouvi isso, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes as ovelhas de Cristo estão mais parecendo bode do que ovelha. Mas Jesus nos chama a ter uma característica. Ele é quem? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pastor que vai na minha e na sua frente e do outro povo dele, que somos um corpo, onde qual Jesus é a cabeça. Então o corpo ele tem que ser guiado pela cabeça, e a cabeça é Jesus Cristo. Aí você vê a ovelha ela é mansa, a ovelha não sabe se defender. Se o pastor não levantar a ovelha, quando ela cai, ela morre, porque o estômago dela vai oprimindo os outros órgãos e vai sufocando, e ela morre sufocada. Sabe por que Jesus fala para a gente ser como ovelha? Ele está dizendo, olha, eu sou o pastor, olha, você é a ovelha, você é dependente de mim. Nós não levantamos o corpo de Cristo por força do nosso braço. A igreja não é levantada pela força do nosso braço. A igreja é levantada pela força de Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor e eu sou o quê? Conhecido das minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz. Eu já chamo pelo nome. Olha, eu sou o pastor, e ele diz também a porta a qual as ovelhas entram e acham pastagem. Se alimente de Jesus, meu amado. Jesus Cristo, ele está voltando. Eu não sei o que você está esperando para 2025, mas Jesus vai descer a ira dele, e vai descer nos 4 cantos da terra. Mas como o Brasil não tem igual. Sabe por quê? Porque o Brasil, tudo termina em festa. Aqui o homem, ele compra a justiça, mas ninguém compra justo, o justo, que é o justo Jesus. Aqui o homem se corrompe, mas ninguém pode corromper o justo juiz chamado Jesus Cristo. O homem se vende, o homem faz o que quer na terra, mas esquece que um dia ele vai dar conta de tudo que ele fez na terra. Então, meu amado, seja guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Seja ovelha, meu amado, porque hoje muitas vezes estão parecendo mais cobra do que uma ovelha dentro da igreja. É falando do pastor, é falando da pastora, é contenda com o irmão, é fofocando. Ei, Deus não nos chamou para ser julgador ou ser juiz da vida de ninguém. Deus nos chamou para o quê? Para sermos santos como Ele é santo. Aqui, cada um vai prestar conta da sua vida. A gente ora pelo irmão, mas vê que não vai dar certo e entrega nas mãos de Deus. Porque hoje o corpo de Jesus está dividido, está uma vergonha. Não dá mais a paz para o irmão, acha que é 2 céus e pronto. Cadê o pastor que guia as ovelhas? Será que estamos sendo ovelha ou será que estamos sendo bode? Porque precisamos da dependência de Jesus Cristo, ser ovelha, mas também ter as características que o Cordeiro tem. Ele é santo, ele é justo e ele é fiel. E aí ele diz, olha, estou mandando vocês para quê?
para o meio de lobos. Lobos, se você vê a característica do lobo, meu amado, o lobo ele é feroz, o lobo ele não tem piedade, o lobo ele estraçalha, quer dizer, o lobo ele machuca. A ovelha ela não fere ninguém, mas o lobo ele estraçalha e ainda come a ovelha. Muitas vezes parecemos ser lobo, irmãos, fazendo o quê? Vestindo uma pele de cordeiro. E a palavra do Senhor vai nos dizer, olha, em Atos 20, capítulo 29, versículo 29, apóstolo Paulo diz assim: pois depois que eu for, eu sei que aparecerão lobos ferozes. E Paulo estava falando de quem? Paulo estava falando de um povo que não conhecia Jesus? Pelo contrário, Paulo estava falando de um povo que estava no meio do povo, mas porém eram lobos ferozes. Eram lobos vestidos de pele de ovelha. Deus não nos chamou para ser lobo, Deus nos chamou para ser ovelha. E de como uma ovelha. Jesus Cristo ele foi como uma ovelha muda. Então Jesus Cristo ele não feriu, Jesus Cristo ele não machucou ninguém. Pelo contrário, Jesus ele curou, Jesus ele matou a fome, Jesus ele libertou. Se somos seguidores de Jesus, somos imitadores dele. Se somos discípulos de Cristo, somos alunos dele. Porque um discípulo não é nada mais do que um aluno que aprende com o seu professor. E quem é o professor? É Jesus Cristo, aquele que deixou o Espírito Santo de Deus para nos guiar e nos convencer de todo engano. Ezequiel 34 e 31 vai dizer assim: vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são o quê? Seres humanos. Eu sou o seu Deus. Ouve a minha voz. Mas, infelizmente, estamos tão preocupados com o nosso eu que deixamos de escutar a voz de Deus em nossas vidas. Já não somos mais guiados pela palavra de Deus, pela voz do Cristo, mas somos guiados pelas nossas vontades. Ouvimos a voz do meu ego, a voz do meu eu, mas temos que ser guiados por Jesus. E Paulo estava falando aqui de quem? Dos falsos profetas, os lobos ferozes. Tem homens ganhando riqueza, tem homens construindo império, tem homens fazendo e acontecendo, porque está ganhando em cima das ovelhas, está tirando a lã, está tirando a gordura, está tirando a pele, está tirando, até moendo os ossos. Por quê, irmãos? Porque estão preocupados com seus financeiros. Enquanto isso, a ovelha passa fome. Enquanto isso, as ovelhas estão perecendo. Mas esses também vão prestar conta com Deus. Esses vão prestar contas com Deus. Falou: olha, virás lobo ferozes, que não pouparão o rebanho. E se você vê a característica de um lobo, o lobo ele espedaça qualquer animal. O lobo ele pode passar fome que tiver, mas ele nunca vai se alimentar de um lobo. Ele só se alimenta das ovelhas. E é isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. Eu não estou generalizando, eu não estou banalizando as coisas. Eu estou falando o que existe e de fato acontece. Não é todos, porque tem homens e mulheres de Deus que ainda eles estão preocupados com aquilo que a palavra diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele não está preocupado se ele vai ter uma boa casa, ele não está preocupado se ele vai ter um carro, ele não está preocupado com as coisas terrenas, porque o olhar dele está fito naquele que está no céu, aquele que fala a palavra: eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, e ele não dorme, que significa que ele está te vendo. Ele falou: olha, nada, eu sou o teu bom pastor, o salmo que foi lido aqui, eu sou o bom pastor, né? Ele conhece as ovelhas, ele sabe que a ovelha precisa comer, ele sabe que a ovelha precisa
calçar, Ele sabe que a ovelha precisa vestir, então Ele cuida, nada vai faltar. Mas se você estiver com ovelha, porque o lobo pode ter as coisas, mas naquele grande dia, ele vai estar lá, não é nem como lobo mais, porque ele tem que se rebaixar, ele vai estar lá como bode. Aí o Senhor Jesus vai dizer: vinde bendito para o meu Pai, para o gozo eterno. Vai dizer: venha as ovelhas para o meu lado direito. Mas o bode, ele vai apartar das ovelhas. Porque agora que acontece tudo o que quer. Mas no grande dia, o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Ele vai separar as ovelhas do bode. Você vai ver o joio e o trigo no mundo. A palavra do Senhor que o joio e o trigo é no mundo. Não é dentro das congregações. Mas infelizmente está dentro das congregações. Mas o joio e o trigo é no mundo. E naquele grande dia Jesus separará o joio do trigo. Muitos vão estar dizendo: Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei, Senhor Jesus, eu expulsei demônio. Ele vai dizer: apartai de mim, vós maldito, porque praticais a iniquidade. Ele vai dizer: olha, eu não te conheço. Eu preguei, eu falei em línguas, eu profetizei. Profetas da carne estão dizendo: olha, Jesus já voltou. Olha, mas é assim mesmo, Jesus te aceita. Irmão, Jesus te aceita e me aceita como eu vier a Ele, como eu estou. Mas Ele não vai me aceitar eu permanecer no estado que eu cheguei até Ele. Porque viver Jesus é viver mudança de Cristo. E não é o irmão que vai dizer: olha, muda isso, muda aquilo. Os homens falam: muda isso, muda aquilo. Eu já tentei como mulher fraca, cheia de fraqueza, mudar muitas coisas, porque o homem disse: muda isso, porque isso não é mulher de Deus. Mas com minhas forças eu não consegui. Eu fui lá, joguei fora. No outro dia eu comprei de novo. Mas quando o Espírito Santo de Deus me convenceu, eu deixei, eu abandonei e joguei para lá e não tenho mais vontade. Por quê? Porque não é o irmão que vai dizer: usa isso, não usa isso. Não, quem vai te guiar é o Espírito Santo de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos convence de todo o pecado. Então, meus amados, cuidados com as profecias. O Senhor não fala para nós julgar o profeta, porque a palavra vai falar os profetas. Os profetas, apareceu o quê? Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegarão o quê? Disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens. Eles não vão ter dó do rebanho. E eles vão pregar o errado como certo e o certo como errado. Ele vai dizer: Jesus vai te dar. E Jesus não disse: eu vou te dar. Jesus vai: olha, vai lá e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu te falo: não leve 2 sandálias, não leve 2 túnicas e não leve nenhuma bolsa para trazer nada. Porque aonde receber a minha palavra, aquele que te hospedar, ali ele vai te sustentar. Porque o ombreiro é digno do seu salário. Mas ele não disse que eu vou te dar nota. Ele disse: eu vou te dar o sustento, eu vou te dar o alimento. Ele te sustentará até o dia que você sair daquela cidade. Mas tem pregadores levando bolsa. Olha, se você não me mandar o carro para me buscar no Uber, eu não vou. Se você não mandar o dinheiro Pix antes, eu não vou. Jesus diz: olha, de graça recebeste, de graça dai. O que foi que recebemos? A palavra do Senhor Jesus, ela é de graça. O Espírito Santo de Jesus é de graça. O Espírito Santo de Deus, de graça recebeste, de graça vos dai. Nós somos chamados para vender aquilo que não pertence nem eu e nem você. Quem morreu foi Jesus Cristo pela palavra. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço para que essa palavra viesse salvar tanto a mim quanto a você. Então a palavra, ela tem preço de sangue, mas ela foi de graça para mim, ela é de graça para você, mas ela teve um alto preço para Jesus, porque custou o sangue dele. Por isso que temos a obrigação de pregar o evangelho, porque tem almas perecendo. Você é instruído e você é ordenado. Ele diz: olha, vem cá, escute o quê? A minha palavra, escutou a palavra de Deus, agora vai fazer o quê? Pregar o evangelho de quê? Reino. Jesus Cristo está voltando e vidas estão perecendo. E se nós não pregarmos esse evangelho que salva, se nós não pregar Jesus Cristo, ele chama: vai pegar quem? Você é uma ovelha, você vai pregar de quem? Você é da família de quem? Você é da família de Jesus Cristo agora.
agora. O sangue do Cordeiro te comprou para o Pai. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. O Filho era unigênito, ele era único, mas agora ele deixou de ser único. Ele é o Filho unigênito. Por que agora? Ele é o Filho que é de Deus, o primogênito. Por quê? Porque ele nos comprou para o Pai. E todo que aceita Jesus recebe também o poder de ser chamado filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós temos uma família. Todo aquele que está lá fora ainda, que ainda não faz parte do corpo que se chama o corpo de Cristo, a igreja, nós temos uma responsabilidade de pregar. E não te digo só sair por aí nas vielas, aonde, nas praças, não. Aonde você estiver, você tem que ser boca de Deus. Olha, Jesus cura. Eu conheço um Jesus que salva e eu conheço um Jesus que liberta. E aí o que Jesus me fala? Jesus vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 11, 14: não é de se admirar, pois até Satanás se transfigura, o quê? E fica parecendo o quê? Um anjo de luz. Porque os falsos profetas estão no meio do povo de Deus. E Paulo estava falando de quem? Estava falando dos sacerdotes ali daquele tempo. O povo que guiava o povo de Deus, os sacerdotes, os fariseus ali. Que Jesus disse, olha, vocês fariseus, vocês são como um sepulcro caiado. Por quê? Por fora está bonito, eu estou vestindo uma roupa que está aqui arrastando no chão. Eu estou aqui, estou bem, eu não estou aparentando que eu sou crente, eu estou carregando uma Bíblia debaixo do braço. Mas aqui por dentro, como eu estou? Como você está? Será que nós somos realmente aquilo que a palavra pede para que nós sejamos? Ou será que estamos como sepulcro caiado? Eu estou preocupada com a pastora. Ixi, a pastora está ali, eu não vou fazer isso que a pastora vai ver. Mas eu não estou preocupado com aquele que tudo vê. O olho de Jesus Cristo, a chama, aquele que é chama de fogo, irmãos. Aquele que é mais do que um raio-x, veio por dentro. Jesus estava vendo eles ali. Ele estava ali feito o quê? Estava aparecendo. Mas só que por dentro era sepulcro caiado. Não é tempo de esconder o nosso pecado. Não é tempo de deixar a imundície dentro de nós. Pelo contrário, se você confessar, você alcançará misericórdia. Se eu confessar, eu alcançarei misericórdia. Não adianta estar que nem as 10 virgens. 5 era o quê? 5 era prudente, mas 5 delas era louca. Por isso que Jesus fala, olha, mas seja o quê? Como a serpente. Porque a serpente, ele ia mandar nós no meio de quê? De lobos. Mas vocês têm que ser como? Como a serpente. A serpente é o quê? Cautelosa. Ah, eu tenho que ser como ovelha. Sim. Eu tenho que ser mansa como a pomba. Você já viu a pomba? A pomba, ela também é indefesa. A pomba, ela precisa também de alguém para defender. Ela é mansa. E a pomba representa o quê? O Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que quando João estava batizando Jesus, a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre quem? Sobre Jesus. Jesus viu o próprio Espírito Santo de Deus como uma pomba sobre ele. Nós somos chamados para quê? Para ser as testemunhas de Jesus. Não podemos envergonhá-los, Jesus, com nossas más atitudes. Por isso ele diz, olha, vocês vão ser como o quê? Como a serpente, mas manso como a pomba. Vocês vão como a cobra, porque a cobra, ela vê ali o perigo, ela se afasta. Já a ovelha não. A ovelha, se ela vê um abismo, se o pastor não estiver na frente dela, se uma ovelha correr e as outras correr atrás da ovelha que vai para o abismo, as outras todas caem atrás. Então por isso temos que ser guiados pelo nome. Por quê? Não temos. Temos que ser guiados por Jesus. Por quê? Porque se um homem errar, nós não podemos ficar olhando o erro do irmão e fazer com que aquilo me afaste de Deus. E fazer com que aquilo me faça cair. Por quê? Porque eu não estou firmado no homem. Eu estou firmado em Cristo. Você não tem que estar firmado no homem. Você tem que estar firmado em Cristo. A sua fé tem que estar firmada em Cristo. Na rocha. A rocha onde você constrói a
casa e ela não cai. Temos que construir essa casa em Cristo, para que a nossa fé o quê? Venha ser firme nele. Para quando o irmão pecar, quando o irmão errar, e todos nós erramos, estamos sujeitos a errar, para que aquele erro do irmão não venha ser o quê? A causa do nosso tropeço. Temos que ser cautelosos como a cobra. Não fazer maldade. Lembre-se que você é uma ovelha, mas ser cauteloso, inteligente, fugir da aparência do mal. Por isso que ele diz, olha, como uma cobra. Seja como uma cobra. Por quê? Porque eu vou ver o mal de longe e eu vou fugir da aparência do mal. Jesus Cristo, quando o povo queria matar ele, Jesus queria dizer, eu vou não. Não, Jesus Cristo, ele sumia na multidão. E por que que nós temos que ir? Quando a gente vê o perigo, a gente tem que se afastar. Porque a palavra do Senhor vai dizer, o tolo quando ele vê ali, ele vai, né? Mas o prudente não, ele tem cautela. O tolo ele não está nem, ele está sendo guiado por vento, não sei. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele não vai ser levado pela força dos ventos. Seja como a cobra, irmãos, prudente. Mas não é machucando ninguém, não é ferindo ninguém, não é falando de vida de ninguém, não é picando o irmão para que o irmão não venha mais para a igreja. Quantas pessoas, irmão, infelizmente, é triste falar isso, mas eu conheço tantas pessoas que se desviaram da igreja, saíram das congregações, porque por causa do irmão. O irmão feriu, o irmão fez isso, o irmão fez aquilo. Mas não olhe para o irmão, meu amado. Olhe para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé. Amém? Jesus é aquele que nos guia. Mas você tem que ser como o quê? Você vai ter que ser mansinho como a pomba. Isso significa que nós não vamos ferir ninguém. Vamos orar uns pelos outros. Vamos nos preparar. Jesus está voltando. Está vindo uma fome muito grande para o mundo. O Brasil é um país do que a quantidade de alimento que é desperdiçado nele não chega, não se compara. Como é que diz? Ele é muito fértil, o Brasil, mas a quantidade de alimento que é desperdiçado não conduz com a produção. Isso significa o quê? Fome no mundo. O mundo está esperando coisas boas. O mundo está esperando um governo melhor, mas você está esperando o governo de Cristo. O mundo está findado aqui na terra, está olhando, mas você está olhando para o alto. Jesus não nos chamou para ficar. Ele diz, olha, que nós somos o quê? Peregrino aqui. Peregrino, ele está de passagem, ele não está de morada permanente. Ele só chega, ele faz o que tem que fazer e ele vai embora. Isso é a vida de um peregrino. Então somos passageiros nessa terra. Temos que preparar a nossa alma para ir com Jesus Cristo. Porque Jesus, ele está voltando, meu amado. E nós precisamos ter um concerto com Jesus. E para que o povo de Deus venha ter um concerto na terra com Jesus, Jesus vai fazer o quê? Jesus, ele mudou. Deus, ele mudou. A palavra do Senhor vai dizer que o Pai corrige ao que ama, o Filho que ama. Então, se Jesus nos ama, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos corrigir. Ele vai nos apertar. Você vê que toda vez ali você começa a ver de Êxodo ali, você vai ver o povo ali, você vai ver toda vez que o povo errava, o que Deus fazia? Deus apertava o povo. Você vê que veio o quê? Quantas pragas veio ali no Egito para que o povo fosse libertado. Ah, mas Deus endureceu o coração do rei. E quando eu vim para a presença de Deus, que eu fui ler Êxodo, eu falei, mas Senhor, o povo ele queria, o rei queria até liberar o povo, mas o Senhor endureceu o coração dele. Mas por que o Senhor fez isso? A criatura perguntando para o Criador. Mas você vai ver, e Deus endureceu o coração do rei, por quê? Para que o povo viesse acreditar, para que o povo viesse crer. E o que Deus vai fazer? Deus vai apertar o povo, para que o povo venha o quê? Crer que Jesus Cristo está voltando. Porque agora o povo está tudo olhando para a terra, não está preocupado em que vai com Jesus Cristo, não está preocupado que Jesus vai vir. Está como diz minha mãe, de festa forró, algo assim que ela fala. Não está nem aí, meus amados. Mas Jesus, ele está voltando, isso é uma realidade. Brasília vai ser visitada como? Eu não sei. Pela
Geograficamente, né? O Brasil, pela geografia, o Brasil ele não pode ter um terremoto, porque o Brasil ele se encontra no meio de duas placas tectônicas. Mas o que é uma placa tectônica para aquele que fez os céus e fez a terra? Se Jesus mandar um terremoto em Brasil, se Jesus mandar um vento muito forte que vai destruir muitas cidades no Distrito Federal, se uma represa daquela estourar, quantas vidas vai se perder? Temos que estar o quê? Preparado. Preparado para quê? Para a vida de Jesus. Talvez esperamos um arrebatamento. Jesus vai voltar, eu vou no corpo de Cristo, tudo bem. Não sabemos se a igreja vai passar pela a grande tribulação, porque tem a tribulação e tem a grande tribulação. Qual dessas nós iremos ficar? Será que a gente vai ficar só na tribulação e Jesus leva o nosso fôlego de vida? Ou será que nós iremos na grande tribulação? Porque a palavra do Senhor vai dizer que está vindo uma grande tribulação para o mundo. E vocês serão levados para onde? Vocês serão levados perante os reis, os governadores ali da terra. Jesus Cristo, ele não chamou para te dar nada. Jesus disse para você dar, tem duas túnicas, dê uma. Jesus Cristo falou, se alguém te obrigar a andar uma légua, ande duas com ele. Se alguém te pedir uma túnica, dê a capa também. Eles dizem, né? Ele diz, eu vou te dar. Ele diz, tu vai ter que dar, né? Tu dá. Se alguém te pedir uma túnica, tu dá também a capa. Tu dá a túnica também. Então, irmão, Jesus, ele nos chamou para o conforto. A palavra do Senhor, ela nos comporta, mas também ela nos confronta. A palavra do Senhor não é para massagear o meu ego. A palavra do Senhor não é para inflar o meu ego. A palavra do Senhor é para me corrigir. A palavra do Senhor é para mim olhar para mim imundice, para minha mazela e dizer, Senhor, eu realmente estou de acordo com a tua vontade? Senhor, estou te agradando? Senhor, será que eu estou te servindo verdadeiramente? Ou será que eu estou vestida como lobo? Eu estou até parecendo uma ovelha, mas eu sou um lobo. Jesus, meu amado, ele foi chicoteado. Jesus Cristo, ele foi levado à sinagoga perante os governadores da época, perante os reis daquela época. E se nós somos seguidores de Jesus, nós também, muitos de nós, seremos levados aos tribunais. Porque a palavra do Senhor, ela não mudou. A palavra do Senhor, ela se renova, mas ela não muda. Ela se renova. Por que ela se renova? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiando. Hoje eu tenho um entendimento dessa palavra e Jesus vai abrindo a minha mente e eu vou tendo mais entendimento. Ele vai abrindo a sua mente e você vai tendo mais entendimento. E assim não arranhamos nem as Escrituras. Mas nós seremos levados. Mas hoje os homens, os servidores ou os seguidores de Jesus, querem se sentar nas suas tribunas e aí inflando o seu ego, inchando. E aí fica, irmãos. Mas não é assim. Vocês serão perseguidos, vocês serão caluniados, vocês vão ser levados aos tribunais, vocês serão julgados e muitas vezes condenados, né, irmão? Jesus foi condenado. Ei, mas não se preocupe, sabe por quê? Vocês não devem se preocupar com o que vocês vão dizer. Vocês estão indo como ovelha, ovelha muda, como matador, e por amor de Jesus, muitos, todos nós, seremos levados como ovelha muda ao matador. Mas lá naquele momento, exato momento, o Espírito Santo de Deus que nos guia, ele botará em nossa boca as palavras que temos que falar, porque até para os reis, para os príncipes, os governadores, tudo que seja, nós temos que falar de quem? Do Evangelho. Por quê? Porque fomos convocados para isso. Então nós temos uma missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Mas quem não crê o quê? Já está condenado. Por quê? Porque não creu no Filho de Deus. Então, irmão, se o povo não vai aceitar você, ele vai te meter a porrada, ele vai te meter a chicotada. Por quê? Porque nós somos chamados como testemunha de Cristo. Amém? E tem aqui a palavra do Senhor me trouxe. A palavra do Senhor vai dizer também, olha, o aluno não é importante mais do que o professor.
Mas quando ele se torna professor, ele se torna igual ao seu professor. E quem é o nosso professor? É Cristo. Sejamos imitadores de Cristo, né? Jesus nos chama. Nós somos irmãos de Cristo. Nós somos filhos de Deus Altíssimo, comprado pelo sangue de Jesus. Não queiram ficar na terra, irmão. O governo do anticristo está aí, está chegando. Vai haver um reset no mundo. Se você tiver dinheiro no banco, seu dinheiro vai se tornar digital. Daqui um dia vai dar um reset aí no mundo. O mundo inteiro vai ficar sem luz. O mundo inteiro vai ficar sem internet. O dinheiro que você tem hoje no banco, o dinheiro virtual, vai sumir. Vai tudo para a mão do governo. Porque no tempo de José no Egito foi a mesma coisa. A terra passou por uma grande fome. E toda a comida do mundo, dali da província, foi para o governo, onde José era o governador. José era o governador, mas quem mandava era Faraó. Então, a comida estava na mão do governo. Então, todo aquele que tiver dinheiro, irmão, vai dormir rico e vai acordar pobre. Porque é uma só moeda. Aquele que não tiver a marca do anticristo, não compra, não vende. Ninguém vai comprar se não tiver a marca do anticristo. Apocalipse 13 vai falar: a besta que se levanta, a besta que vai receber autoridade, vai receber poder para falar, a besta que vai querer ser adorada ali. Irmãos, a mesma estátua que se levantou no tempo de Daniel, que aqueles homens não se prostraram, vai se levantar agora nesse século para ser adorado também, irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer: todo aquele que não adorar a besta e a sua imagem será morto. Se estivermos aqui, irmãos, e se a besta se levantar, nós não podemos se prostrar diante dela, mas também temos que estar preparados para quê? Para ser levado ao tribunal, para ser julgada e ser morto. E morto por quê? Por Evangelho de Cristo. Porque Jesus Cristo vai dizer: e vós serão odiados por todos. Por quê? Por ser os meus seguidores. Então não espere amor do mundo. Você chamou não para ser amado, você foi chamado para ser odiado. Porque Jesus, ele não vem trazer a paz. Ele diz: olha, eu vim trazer a espada, e a espada é a palavra. Porque aquele que aceita a palavra, a espada de correção, ele vai te aceitar. Mas aquele que não aceita a palavra de correção, que é a espada, ele vai te matar. Fique sabendo disso. E até aqui o Senhor me trouxe. Soberano Deus, maravilhoso Pai, graça eu te dou nesta noite. Vou trazer essa palavra, Senhor, que é a tua palavra. Senhor, que nossos corações, Senhor Deus, venha ser como uma terra fértil. Venha, Senhor, frutificar essa semente em nosso ser. Pai, que o Senhor venha nos preparar, Senhor, Pai, contigo. Que nós, Senhor Deus, venha nos despir, Senhor, de todas as nossos enganos, nossos erros, nossas mentiras. Sabemos que não seremos perfeitos, porque perfeito é Jesus. Mas que a gente venha nos tentar. Senhor, dá força para o teu povo para prosseguir. Que eles não venham fraquejar, que eles não venham fracassar diante das dificuldades ou adversidade da vida. Que não seja, Senhor, a circunstância que leve eles te adorar, Senhor. Mas que seja, Senhor, verdadeiramente pelo que tu és. Porque tu és santo, tu és Deus, tu és o eterno Salvador. O Senhor nos prometeu riqueza. O Senhor nos prometeu um céu de glória, Senhor. O Senhor não nos prometeu nada nessa terra. Pelo contrário, o Senhor diz: olha, o mundo já é muito maligno. O Senhor falou que aqui o mundo já é de mal a pior. Então não temos coisas boas nesse mundo. O que temos é o consolo do teu Espírito Santo. Então consola o teu povo nessa noite. Abençoa com toda sorte de bênção. Salva, Senhor, a parentela do teu povo. Salva o teu povo, Senhor, aqueles que já fazem parte do aprisco e aqueles que ainda não fazem, Senhor. E nos ajuda, Senhor, permanecer em união, papai, em amor. Que venhamos amar uns aos outros verdadeiramente como Cristo amou a igreja. Que a gente não venha te adorar apenas de lábios, Senhor, mas que venha adorar de coração, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua filha nesta noite, dá força para a tua pastora nesta noite, guia ela, dá sabedoria cada dia mais, para que ela seja guia do teu povo, em nome de Jesus Cristo. E abençoa todos os pastores na terra, meu Senhor. Abençoa minha pastora Maria, Senhor Deus. Abençoa todos os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Abençoa o pastor Marcelo, em nome de Jesus. E todos os pastores
que são, Senhor, do teu corpo, em nome de Jesus.